Padre Fábio de Mello. Mais uma polêmica. Teria menos polêmicas, Padre Fábio de Mello. Vou até dar essa dica aqui que eu deixo. Se você fosse mais padre, menos influencer, né? Mas tudo era pro Insta, né, mano? É impressionante, né, mano? Tipo assim, ele abre live pra rezar missa também, Buba? Get ready with me para a missa de hoje, ele faz? Como é que é, mano? Ele também fez esse TikTok com Somebody's watching me, it's my anxiety. Eu vi inclusive uma versão gospel que ele poderia fazer, da mina fazendo Jesus is Jesus, oh, his name is Jesus. Porque na igreja católica, a igreja vai colocando os padres, né, na igreja onde que ele Elas vão designando. Isso, tem trocas. Certo. Você tá troca ali, ó. Troca o padre, né? Tá. Mas então o Padre Fábio de Mello, ele tá submetido a isso? Ele pode ser, sei lá, realocado para a arquidiocese? Não é porque ele é famoso, porra, senão a igreja católica seria... A igreja, aí tá se apequenando. Só porque ele é famoso, aí as regras não... A igreja católica tá se apequenando diante do Padre Fábio de Mello e deveria, inclusive, escolher pra ele uma arquidiocese onde não tem 3G, nem Wi-Fi. Tá ligado? Fala assim, você é mais Jesus mesmo. Vamos ver se você sair do Insta, você tanca, então. Porque eu tenho a impressão que ele larga pra virar influencer. Porque se tiver que escolher, ele é mais influencer do que padre. Minha visão, é porque você nunca foi na missa dele e nem vou, Deus me livre, né? Mano, deve ter ali o tanto de gente que tava no show do System, viu, mano? Né, mano? Bombado. Não, eu vou ficar ele é bombado nos dois sentidos, né? Porque você tá ligado que ele também puxa um ferro, né? Puxa um ferro, inclusive... Seu personal estaria envolvido na história que a gente vai contar aí, né? Ele que dá rolê com o personal e tudo. E a partir do momento que você... Porque assim, tem o cara que tromba o personal na academia, mas se você tá dando rolê com o personal, realmente, você já é maromba. Ele faz missa, ele é o trampo dele de padre, ó. 3 semanas atrás tem uma missa dele no YouTube aqui. Perfeito. No YouTube, tá vendo? No YouTube. É isso que eu tô falando, padre. Não, mas é que ele deu uma missa na igreja que foi filmada e foi pro YouTube. Se for pensar friamente mesmo, menino Buba é foda. Tá certo, ele tipo fala assim, não, a gente tem que estar em todos os lugares, o crente tem que estar em todos os lugares, aquela ladainha lá, entendeu? Mas nada vai me tirar da minha cabeça que se ele tivesse que ser se ele fosse obrigado a escolher, ele ia falar, não, mas daí sem Insta, aí fudeu eu, né? Não, deixa quieto então eu vou largar o ser padre. Mas não sei, de repente ele ouve isso agora e fala assim, de forma alguma eu jamais faria isso. Ser padre, antes de tudo, é minha vocação. Ter virado influência não é uma consequência. E aí eu reforço o pedido para o Vaticano, realoca esse padre para um lugar que não tem 3G nem Wi-Fi, então. Vamos ver se ele vive o que ele fala, então. Fala, Buba. Porque ele se casou com Deus, né, em teoria, então é pra vida toda, né? Exatamente, é verdade. Se bem que muitos casados aí também ficam no celular, não tem, né? Todo mundo tá no celular. Não, mas é que se ele escolhesse o Instagram ao invés de ser padre, aí seria a blasfêmia. Divórcio, Mano, seria não só seria divórcio e... abrir o chão aí acabou, já desce. Tobogã, é que nem o alçapão daquele toboágua do Beach Park lá. Já foi. Não tem nem baldeação, vai Não tem nem, como é que chama? Não vai nem dar uma passadinha ali no RH. Como é o nome do RH lá? O purgatório. Pedro, não, vai nem o que? Você me escolhe. Você vai. E aí, quando for falar, mas eu servi você a vida inteira, falar, mas aí você vai lá com o Zuckerberg agora. Se eu sou Deus, eu falo, vai lá. Você acha que tá falando com as suas vagabundas? Vai lá com o Zuckerberg agora. Vai te fuder. Quem é você pra falar de respeito se a responsa do bagulho fica toda no meu peito? Como é que é aquela frase? Um erro não justifica 1000 acertos. 1000 acertos. Com Deus é assim. Então, com Deus é assim, cuzão. Com Deus é assim. Você fala assim, mas padre, eu sou literalmente a Madre Teresa de Calcutá, mas você cometeu aquele pecado do negócio de falar que eu não existo, não falou? E tem a tier list dos pecados também, que tem os pecados mais de boa e os pecados mais foda. Exatamente, lógico, né? Mas você se divorciar com Deus deve ser o pecado mais foda de todos. Sim, deve ser o maior ultimate pecado, né? Porque porque ultimate. Porque uma pessoa poderia até receber o perdão divino falando assim, tá, você não sabia direito, mas você é o padre Fábio de Mello. É o padre, mano, você sabia mais do que todo mundo. É que nem um policial ser corrupto é um padre divorciar Deus. É tipo assim, pô, mano, a gente contava com você pra levar mais gente pra Deus, você vai embora. Então assim, né, Padre Fábio de Mello, vamos ver qual é que é essas ideias aí. Porque de repente o Vaticano baixa um negócio falando assim, não pode mais ter padre influencer. Aí... mas não vai também, porque esses dias eles estavam lá no Japão, lançaram a bonequinha. A Hatsune né? Miku, né? Hatsune Miku, Era do... Não, eles é verdade, querem, né, mano?
Como é que ela falava? Não, que aliás é uma fala perturbadora lá, que o japonês tem essa coisa, esse traço cultural aí, que eu vou chamar de no mínimo controverso, né? Onde o slogan da menina é pare por favor lá. Como que era isso em japonês? Lá não nem... Tá ligado? Que todo mundo... Miku, sabe quando você fala Yamete kudasai? Pare por favor. E eu aprendi essa frase porque eu achava que era uma frase só kawaii, né? Depois e eu ficava todo, tipo, vinha imitar um kawaii, eu fazia Yamete kudasai. Aí falaram, mano, Yamete kudasai é tipo, para por favor. Eu falei, que, mano? E é o slogan da mina. Que isso, japonês? Vamos... Tem a Kellen aqui falou que o sogro dela é ex-padre. E conheceu o Instagram ou coisa pior? Ou melhor, sei lá, não sei. Mas tipo assim, Kellen, se você quer garantir o seu lugar no céu, tipo assim, né, fica aí. Solta a mão dele. 1 metro de distância. Não, Deus deve estar bolado com quem... Tá ligado? É isso. É tipo assim, terminou comigo, tá ligado? Tipo assim, e aí, Jesus, conhece esse daí? Aí ele... Quem foi? Você tá falando com ele? Tá bom. Não, isso aqui... Não vou nem... Você quer que eu fale? Não, isso aqui é um arrombado. Tá ligado? Deus é aquele papinho de ex mesmo, mano. Aí quando abrir o buraco pro teu sogro cair, vai que abre muito e desliza. Vai junto. Vai que você desliza, entendeu? O bagulho é foda, mano. Se você ser um ex-padre pra virar influencer, né? Tudo isso pra falar de Padre Fábio de Mello, né? Nem começamos ainda. Padre Fábio de Mello, influencer first, priest second. Não pode não fazer o comentário. O Padre Fábio de Mello se envolveu em mais uma. Ele estava numa loja da Havana, não confundir com a Havan. Isso. Ele estava na Havana, porque daí já era um pouco demais pra mim, viu, padre? Aí eu já ia te tomar mandar no meio desse teu cu, entendeu? Chocolateria. Aquela que tem aqueles alfajor, né? Bagulho Isso. É bom pra porra. Vamos falar aqui, vende um doce de leite. Se a Havana quiser também mandar uns mimos... Nossa, manda pra nós, Havana. Manda pra nós, Havana. Aquele alfajor deles com doce de leite, sabe? Vai te tomar no seu cu. O bagulho é muito bom, mano. É muito bom. Padre Fábio de Mello estava na Havana. E aí, ele tá lá com, inclusive, supostamente seu personal e mais gente ali. Ele diz, inclusive, que tinha acabado de sair da academia. É o mano do círculo dele ali, os apóstolos dele. Tava com José, Tiago, Pedro, Paulo, Lucas, João, tá ligado? E aí... Ele vai comprar 2 potes de doce de leite na Havana. Tá me dando uma fome do caralho só de pensar nisso. Sem açúcar. Sem açúcar, sugar free. Sugar free. E aí, foi mal, né? Não vai embora mais. Eu não paro mais de ouvir isso que vocês estão falando. E aí, ao ir pro balcão, fica atestado que o preço estava errado. O preço que constava na prateleira era um preço bem diferente do que eles estavam cobrando. Padre Fábio de Mello não fez o que eu faria. O que eu faria, Bubu, porque eu sou um panguão? Eu não tenho nada de Celso Russomano em mim. Ben Mendes passou longe. Eu não sou esse cara. Então se eu vou lá e alguém fala, é tanto, eu vou falar, mas o preço tá errado. A pessoa vai falar, mas esse é o preço? Fala, não, então deixa quieto. E eu ia sair com o meu rabinho entre as pernas. Porque existe a lei do consumidor. Existe. E as pessoas estão certas de fazer valer a lei do consumidor. Acontece que o Padre Fábio de Mello, quando ele leva essas questões para o Instagram, aí não é só mais um consumidor, é uma figura pública falando sobre a questão, e isso acabou gerando a demissão do funcionário. Exatamente. O gerente da Havana, isso. A gente queria mostrar, enquanto vocês já vão aí opinando no chat, que eu sei que vocês estão, e obrigado por isso, o chat mais opinativo, participativo do Brasil. A gente vai mostrar a versão do padre, depois a gente vai mostrar um trechinho da versão do gerente que foi demitido, porque só com essa pílula de informação eu já tenho uma opinião formada, mas eu vou me aprofundar Porque antes. Também não é que é padre que já tem, né, tipo assim, que ele tá falando a verdade também. É, lógico, entendeu? As pessoas diriam, mas ele é o padre, né? Exatamente. Mas até aí, né, meu querido, eu tenho, se você quiser eu tenho uns documentários pra te mostrar uns bagulho de padre aí, cuzão. Então assim, e não tô nem falando dele, mas assim, não põe a mão no fogo pelo ser humano. Não é porque ele fez teologia, filosofia e o Vaticano falou, você é gente boa, que agora eu vou acreditar de olho fechado, né? Mas vamos ouvir o depoimento do Padre Fábio de Mello. Saibam que elas não estão acima do bem e do mal, que existe uma lei do direito do consumidor que prevalece em todo o território nacional. Não é a sua loja porque você decidiu
que ela vai ficar fora do que rege o direito do consumidor. Estamos aqui em Joinville, muito bem recebidos por todos, uma cidade linda, povo querido, acolhedor. E a gente entrou numa loja da Havana, aqui de um shopping, em Joinville. E lá estava uma fileira de doce de leite, sem açúcar, com preço. Perfeito. Tudo bem, peguei 2 potes, fui para o caixa pagar, e aí vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de 2 potes com o preço que estava na estante. Aí, muito educadamente, eu disse à moça do caixa, olha, a soma está errada porque o doce de leite custa isso, 2 potes, então o valor seria este. Aí ela ficou assim, foi lá, viu, eu falei, não, lá está errado. E nisso o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante, em dizer, o preço está errado e é isso, se quiser levar o preço certo é este. Certo. Eu só falei assim para a moça, olha, eu não vou criar caso porque não estou nem aqui para isso. Mas é apenas para lembrar que quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado, mesmo que ele esteja errado. Deixa eu contar um fato que acabou de acontecer, não é uma denúncia, mas é um alerta para que as pessoas Certo. que trabalham Rodou. no comércio Rodou. que elas não Beleza. Então, a questão aí do Padre Fábio de Mello não é nem o do preço tá errado, mas a atitude do gerente, que isso, de acordo com ele, teria sido grosso com o funcionário e dito, que primeiro com o funcionário, depois ele diz em voz alta para que os outros ouçam, né? O que tá aí é o que tá, o preço é o que tá aí, se quiser compra. Entendeu? Exatamente. Padre Fábio de Mello levou a questão pro Instagram. Só que talvez ele não tenha previsto, ou até tenha previsto, e aqui eu vou passar 10 centímetros de pano pra ele, Buba, porque se eu tivesse de cabeça quente, porque, nossa, o cara foi cuzão comigo, talvez a minha primeira atitude também fosse de fazer um story. Mas não significa que eu estaria certo, tá? Não estou falando que ele tá certo. Só tô falando que dá até aquela frio na barriga de pensar assim, caralho, se alguém me distratar, será capaz de eu fazer um relato também, né? Sem pensar nas consequências, né? Sim. Então talvez ele não tenha pensado na consequência. E a consequência foi de que, ao deixar tão claro que ele estava em Joinville, no shopping tal da Havana tal... Eu acho que é a única Havana de Joinville. Aí, amigo, você expôs literalmente, praticamente doxing, né? Que fala que é expor o lugar e os dados pessoais. Porque ao falar e marcar o arroba do Havana e falar, Havana, a sua loja de Joinville tem um gerente arrombado, hein? Obviamente as pessoas não sabem exatamente quem é o gerente. Se fosse uma questão, assim, mais à prova de dúvida, assim, tipo, o gerente tomou uma atitude podre, eu ia falar, cara, esse gerente deu azar de mexer com alguém que tem alguma voz pública aí e acabou sendo demitido, o pau no cu dele. Mas num caso tão... Pô, era só o preço errado. Aí você fala assim, mano, ou paga o preço certo ou não vou embora. Tipo assim, existia a necessidade de fazer essa parada? Tipo, gente, milhões de pessoas do meu Instagram, olha o que aconteceu comigo isso. Na Havana tal, o gerente tal falou isso pra mim. Por causa de tudo que aconteceu, do cara foi demitido... Será que, tipo, não foi algo que se tornou muito grande por causa de, tipo, sei lá, acho que era R$12, uma coisa assim. A diferença era de R$12? Alguma coisa assim. Então, além do que, padre, eu tenho certeza absoluta e de maneira totalmente legal e moral que você tem dinheiro pra caralho. Você tem muito dinheiro, padre. É R$12, entendeu? A questão, no fim das contas, é essa. Mas não foi R$12, foi porque ele distratou o cliente, foi por causa disso, daquilo. Na verdade, a lei do consumidor é essa. No fim das contas, tem um trabalhador desempregado por causa de R$12. Essa é a real. O padre, ele tá certo em querer pagar o preço que tá na prateleira. Com certeza. Né? Mas aí na atitude da grosseria nós não estamos falando que ele tá errado nessa questão. Só do que se tornou tudo isso. Sim. Até porque nessa situação, eu penso assim, puta, se um gerente, mesmo sendo grosso, falasse, não, o preço que tá da prateleira, quem quiser paga o preço da prateleira. A minha atitude ia ser de virar as costas e ir embora. Talvez eu até falasse, pô, então não vou comprar nada não, cuzão. E fosse virar embora. E talvez, se eu ficasse de cabeça muito cheia pra uma hora depois falar isso é inadmissível, talvez eu fosse tentar mandar uma DM pra Havana. E uma dúvida aqui pro pessoal que tá Mas não falar em público, assim. Uma dúvida pro pessoal que tá assistindo. Se vocês veem na prateleira um valor, acontece a mesma coisa com vocês.
vocês vão, tipo, ficar tretando ali, tentando pegar pagar pelo preço que tava na prateleira? Interessante a discussão. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Porque às vezes é muita dor de cabeça também. Até porque, Buba, Porque geralmente o preço vai ser pouco. Ninguém vai, na prateleira não vai estar uma diferença de R$100. não, mas mesmo que seja 90, 30, 80. que seja R$30 de diferença, se eu bater o pé, eu vou, provavelmente, qual que é o resultado disso? Quem vai pagar, de onde vai sair esse dinheiro? Do bolso do funcionário que errou, não vai sair do dono da loja. Se eu tivesse a garantia que o dono da loja, não, ele é um cuzão do caralho, mas ele não vai querer nem saber, talvez eu batesse o pé, vai falar assim, mano, me cobra o preço certo, por favor, mano. Porque às Você tá vezes sendo cuzão, muita mano. dor de cabeça, Mas não vale. né? Não Vai vale. sair da mão do cara do caixa, entendeu? Aí eu vou falar, você tem que fazer, no final o cara vai ganhar, o dono da loja, que é o possível burguês da situação, talvez nem burguês ele seja, talvez ele seja um pequeno burguês, mas o privilegiado do bagulho é quem vai, não vai, Porque quem vai se fuder é o Você vai ficar funcionário. discutindo muito tempo. Porque a gente sabe que, né, o dono do estabelecimento também não deixa assim, não libera assim tão fácil. Uhum. E daí você vai chamar a polícia, entendeu? Por- Aí, tipo, é só pela dor de cabeça mesmo, sabe? Sim, sim. Se vale a pena Sim. da sua dor de cabeça. É mesmo, isso. sabe? Ninguém está falando que é errado reclamar, mas quando você vai empilhando os fatores, você fala, caralho, padre, cheguei em casa, marcava a roupa da Havana, reclamar do negócio do gerente. Tipo assim, se você for pensar friamente, qual que era o melhor cenário pra ele? Pro padre, ele queria que a Havana anotasse ele e desse uns produtinhos pra ele? Ou era só manifestar a indignação dele? Porque não tem muito, né? Tipo, Porque às você vezes vai arrumar com isso? Porque às vezes foi só um erro também, entendeu? Um erro, tipo, às vezes a pessoa, que nem nesse caso aqui, o que provavelmente aconteceu é que as duas etiquetinhas dos preços estavam lá, só que elas estavam trocadas. Então, não foi nem produto uma do má outro. fé nem nada, Às né? vezes Foi até tipo um cliente passou, derrubou e coloca no lugar errado. Sim, sabe? sim. Coisa do tipo. uma loja que acabou de inaugurar, inclusive faz um mês que ela foi inaugurada, né? E, tipo, não tem nenhuma intenção de qualquer contratempo, de, sabe assim, esse bagulho tava errado na maldade. Tipo, mano, aconteceu. Eu entendo. A única coisa que eu não sei se eu deveria fazer isso. Eu deveria pensar assim, o que será que o nosso público está pensando? Eu vou com eles. Vou fazer que nem no último programa. Eu não quero comprar a briga da Virgínia, eu quero que a Virgínia se exploda. No caso do padre, a única coisa que eu tenho pra falar a favor do padre é que talvez qualquer um de nós, de cabeça quente, porque foi destratado, Sim. chegasse em casa e falou, nossa, eu vou marcar essa Havana, vai tomar no Google. Aí beleza, a ficha cai, você esfria a cabeça e pensa, nossa, mano, não era pra tanto, eu não queria fazer esse cara ser demitido. Então assim, o que eu tô querendo dizer é que o erro do padre, dessa vez a gente estaria sujeito a cometer também. Diferente do erro de ter uma bebê reborn, esse erro a gente não cometeria. Não foi um erro dele. Ele padre. tava no direito dele, né, o padre. Não foi foi, um erro beleza, dele. ok, não vamos nem chamar de erro. Isso. Mas eu não faria. De cabeça fria eu não faria. De cabeça quente talvez fizesse e me arrependesse também. A questão aí é que o cara perdeu o trampo e aí ele teve que ver na internet também pra falar da versão dele. E aí, de repente, você vê na cara do trabalhador se sinta um pouco mais solidário. Ou não também, né? Ou não. Ou você vai olhar e falar assim, ele tem cara de filha da puta mesmo. Esse catarinense do caralho. Aí alguém falaria, eu não. Afinal, abraço pra Joinville, já fui muito bem recebido lá. Vamos lá. Olá a todos, meu nome é José Aguiar da Rosa. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, na véspera de Dia das Mães, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto. Então, eu como gerente fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. A plaquinha do preço estava caída, eu coloquei a plaquinha no lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele em momento algum. Algumas horas depois, os donos da loja que eu trabalhava, eles me mandaram uma mensagem perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. Falei que não sabia, porque estava muito movimento lá na loja. Falei, não, o que aconteceu? Aí eles falaram que mandaram um link de um vídeo. Aí eles falaram para mim, quando tiver tempo, olha esse link.
Então eu cliquei no link para ver, né, o que era. Daí então que eu fui descobrir que se tratava de uma figura pública, o padre Fábio de Mello, como vocês todos já têm visto por aí nas redes sociais. Ele Então, explicou mais ou menos, você quer ir... Explicou, né? Deu a versão dele. Eu dei uma risadona aqui porque eu fui olhar como tava o nosso chat e ele nem tá tão dividido. Muita gente falando que o padre foi meio cuzão mesmo, apesar de algumas pessoas falando o funcionário cometeu erro e perdeu o trampo, como aconteceria com qualquer um de nós, acontece e tal. Mas eu rachei porque tem um... Alguém comentou assim, tá duro, dorme, padre. Mas que é basicamente isso, né, mano? Porra, é R$12, caralho. Paga o bagulho ou não paga o bagulho. Mas assim, resolve tua vida, tio, sabe? Levou... Enfim, o cara se explicou. Tem um ponto, Buba, que a gente ainda não levantou também, que a galera do nosso chat estava levantando, que é o seguinte. Pô, será que um de nós perdoaríamos esse funcionário? Não sei. Mas é que nós não somos padres. Ele é um padre, porra! Tem um cara que comentou aqui, como ser humano ele tá certo, mas como padre Não, ele o padre falhou. não, né, porra? Você acha que Jesus faria alguém ser demitido? Não faria. Não chegaria em casa e falaria, não, foda, mano. É o seguinte, rapaziada, tudo bom? Jesus Cristo aqui, JC. Não faria, porque é cristão perdoar, tá ligado? Então tem esse ponto também. Eu estou usando a minha régua, mas eu sou a coisa mais longe que tem de um padre, mano. Tô do outro lado, então realmente não vou fechar com o padre. Mas ele está no direito. Não importa, não importa, não importa. Entendeu? Eu acho que ele tá no direito dele de ir lá e no balcão reclamar e exigir o preço certo, Sim. exigir o preço que tava na prateleira. Sim. Ok. Mas aí realmente o que eu acho é que se tornou muito grande sem a menor necessidade. Não tem, porque daí você já chegou em casa e já tá de cabeça fria. Tá comendo o seu doce de leite? Já era pra tá suave. Não deve ter comprado no final, né? Não comprou, porque senão... Não comprou. Então, senão ia Porque, estar comendo doce de leite e não ia estar inclusive, fazendo vídeo. O padre fala depois que ele lamenta que o cara perdeu o emprego. Desmente o cara de novo, falou que ele foi estúpido sim com ele, né? Não foi estúpido a palavra que ele usou. E falou que se ele ia levar o doce de leite. Sim. Com o preço certo, né? Não Sim. que tava na prateleira. Sim. Só que ele não levou por causa que o cara... Porque o gerente foi cuzão. Até tem um vídeo da câmera de segurança, mas é tão... É nada demais. É porque o padre disse que ele foi lá e falou e não sei o quê, e a câmera de segurança, na verdade, mostra que quem foi o personal dele, que inclusive o internauta, que é muito investigador, mas também às vezes é, né, meio... Eu vi na net. Sabe o vi na net? Isso, vimos na net. Eu vi na net, pode significar algo na mesma... Tipo assim, e pode não significar porra nenhuma na mesma proporção, tá bom? Mas é que a galera falou, eu conheço esse cara que tá aí, esse personal do Padre Fábio de Mello. Ele tem um OnlyFans, ou um privacy. Teria ele um privacy? Ele supostamente teria um privacy, o que também, honestamente, Jesus andou com puta, viado. Não tem problema nenhum o personal do padre ter um privacy, tá ligado? É que a galera já começa a fazer ilações. Querer levantar a sexualidade do padre. E não tem... Nada a ver. Tanto faz, tá ligado? Por mim, o padre podia ter um OnlyFans, tá ligado? Fazer até uns bagulho meio só batina, sem nada embaixo, uns bagulho... Não tem problema. Eu acho que Jesus é um pouco mais cabeça aberta do que muitos do que estão julgando aí. Mas a questão aí é que, no fim das contas, um trabalhador perdeu o trampo, o padre Fábio de Mello não comeu doce de leite sem açúcar, e isso virou um fuzuê do caralho que não precisava ter acontecido se o padre tivesse exercido o perdão. Isso, daí... Simples. Exatamente. Simples. Mano. E daí também tem a questão de que o padre fala que ele foi estúpido com ele e o cara fala que nem falou com o padre. E no vídeo não mostra realmente o padre no balcão ali, né? Perfeito. Exatamente, então, mano. Tem um pouco dessa, tipo, tem um pouco do migué. Alguém, quando o padre ou o cara foi falar no vídeo, não falou exatamente aquilo lá, sabe? Pois é. Exatamente. Ou alguém falou de um jeito, tipo, meio que aumentando alguma coisa, mas tipo, sem maldade. Isso isso é natural. Falou de um jeito... É natural. Eu que tenho muitas histórias registradas em vídeo, percebo isso na pele. Às vezes eu penso, cara, será que eu sou mentiroso? Não. Eu estava contando de memória. Quando eu vou ver o registro, eu falo, nossa, quem se lembra?
Você lembra de eu já ter falado que eu cantei uma música do Cavaleiros do Zodíaco no palco com o Edu Falaschi? Sim. E a gente foi procurar a filmagem e eu tô só segurando uma câmera enquanto eles cantam. Eu cantei eu nem tinha microfone, viado. Então, assim, eu sou mentiroso. Cara, na ponta da história, eu saí como mentiroso. Eu sei que eu só tava... Minha memória viu de um jeito, minha memória lembra de um jeito. Então, beleza, às vezes o padre achou algo, mas as imagens comprovam. Ou aparentemente comprovam. O padre diz que o gerente foi grosso com o padre. O gerente nem falou com o padre, mano. Então, aí é que tá. Às vezes o gerente falou do balcão mesmo, da onde ele tá, Aham. e o padre pode ter sentido que não É que foi comigo pra isso? ele, não que Aham. foi pra ele, mas que foi pra geral e ele tava Sim, lá, entendeu? sim. Ele já falou, é comigo isso? Então, só que na filmagem também não tem som, né? Aham. E às vezes o cara pode ter falado de longe mesmo, Sim, entendeu? sim, Não prova sim. nada também. Não, e às vezes o padre pensou, pô, esse cara foi tipo, pô, ele foi meio mal-humorado, não sei o quê, e às vezes o cara só é do sul, tá ligado? Sobrou pra inocente, porque essa é uma fama do curitibano e sobrou pro catarinense, que não tem nada a ver com o bagulho. Mas enfim, mano. Eu não sei de onde o padre Fábio de Mello é. O que eu ia dizer é... Quando eu vi a tréplica do padre, porque aí eu falei, não é possível, padre, ele fez outro. Então, né, estão falando de mim aí, tá ligado? Essa coisa. Aí ele joga num anglinho, assim, a queixada toda marcada, pá. E eu pensei assim, mano, se existe o pecado da vaidade, esse padre aí precisava rever uns bagulho também, buba. Ele não fala com a simplicidade, ele fala como um influencer, mano. Eu não sei, talvez eu esteja pegando no pé dele. Dos 7 pecados capitais, né? É. Eu acho que eu tô pegando um pouco no pé dele, mas esse pecado da vaidade aí, ô padre, era bom às vezes dar até uma revista, né? Ah, mas são Dá 7, uma olhada. mano. Falhar em um também tá Também tem dessas. de boa também, né? E às vezes também você pega um dia, depois você não pecou em vários outros também, né? Tipo assim, ai, traiu, ou mas, e os outros dias que eu fui fiel, né? Então, E tem tipo... o rolezinho do confessionário também, que vai lá, reza 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria É e tá isso. zerado. E ele pode receitar pra ele mesmo, né? Tipo, médico, né? Eu tô doente, o que eu tomo? Eu sou médico, Acho tá que não ligado? pode, mano. Ele vai lá e ele entra ali, padre, você Vou fazer sabe... os churros do Chaves, acho que não pode, mano. Seu Madruga me hoje, ele entra assim, padre Fábio de Mello, eu pequei, eu sei. Ele sai Então, da o que eu cabine faço? de um lado, Reza? entra do outro. É. Vamos mostrar o segundo vídeo dele, vai, mano. Ai, meu Deus, mostra o vaidoso. Vaidoso não vai dar. Isso daí não dá processo, vou chamar de vaidoso, né, padre? Você é um cara vaidoso, É ó. bonito, pô, bonito. Os meninos que estavam, não, larga isso pra lá. Tá bom, vamos embora. Pera aí, deixa eu começar. Bom dia, minha gente. Olha, bom dia, minha gente, é vaidade. dia. Isso aí. Primeiramente quero lamentar Adriano. que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Bom dia, minha gente. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. Quem me conhece sabe, né? E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, Mas vou falar aqui também que aqui já cabe um implantezinho se ele quiser também. Mas vai voltar, você vai ver. Vai ser que nem o mar fechando depois que o Moisés deixou todo mundo passar. O bagulho. Ué, padre, o hairline desceu. O quê? Você vai ver, vai voltar, isso é fato. Seguimos. ele tem Peraí, dito que eu... pausa de novo. Eu acho. Ah, mano, eu tô pegando muito no pé do Cuidado, padre. cuidado. Mas é que essa fala eu acho meio sacana. Eu menti, eu não tenho necessidade de mentir. Então logo ele tem, porque você é padre, ele é dá uma gerente. Então carteirada do padre. ele dá carteirada do padre. Eu não tenho necessidade de mentir. Padre, tem um monte de padre que não tinha necessidade de abusar de criança também. Você é um humano antes de tudo, tá ligado? Exatamente. Acontece, mano. Acontece, tá ligado? Pode ter se enganado também, tem que levantar esse ponto também, É, né? Porque você é padre, que você não vai exatamente. se enganar, Como entendeu? eu disse, eu também não tenho necessidade de mentir, mas eu falei por aí que eu cantei que o Edu falasse que o Cavaleiro do Zodíaco. É isso. Às vezes a sua memória, a sua visão tá te traindo. Eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí da loja, que precisam averiguar bem a situação, Pausa, vai. Ô, que cara. quem Mesquinho! Mesquinho! O cara tá demitido e você continua o padre Fábio de Mello. Não, faz o segundo vídeo falando, fiquei sabendo que ele foi demitido, eu não queria que isso acontecesse, tá bom? Ponto final. Ele ainda vai lá e faz outro case, não, que pipiri, papapá. Este mano de Santa Catarina que perdeu o trampo já tá tomando oreada por tua causa, tá, padre? Todo mundo falando, seu merda, o santo padre não mente, Não precisa continuar chovendo no molhado, caralho. Perdoa o cara, padre. Você quer que eu te recomende um padre pra você aprender a perdoar o cara? foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço.
Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram eles que foram ao caixa. Foram ao caixa fazer o pagamento. Eu continuava vendo as coisas ali. Estava vendo uns bombons na frente. E aí, quando notaram que o preço era outro, é que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha, falei, olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era a hora de discutir quem pôs o preço errado. Era hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou. Ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema. Ponto. Foi só isso que aconteceu. Fechou. Desrespeito. Chega, padre. Chega, padre. Perdoa o cara, padre. Que isso? Avareza e cobiça. E gula ainda, né? Não, gula não, senão ele tinha comprado.